Salve, pessoal! Então, agora nós vamos para o nosso quarto vídeo e nele a gente vai discutir teoria do fenômeno e fenomenologia. Então vamos lá. A gente falou nos vídeos anteriores a respeito das teses justnaturalistas. A gente explicou o que era justnaturalismo e falou sobre os quatro grandes blocos do justnaturalismo. Então, o justnaturalismo clássico, o medieval, o moderno e o moderno tardio. E aí a gente se pergunta agora, como a gente pode ter tantas visões diferentes, né? E como é que essas visões podem, inclusive, chegar a conviver em determinados momentos? Então, para responder essa pergunta, a gente vai ter que explorar um pouquinho do cenário cognitivo e metodológico. Ou seja, cenário cognitivo, o cenário que permite a gente entender como é que a gente pensa as coisas e produz conhecimento sobre elas, e o cenário metodológico, que vai dizer respeito às escolhas de ferramentas de análise que a gente faz. Tá? Para determinado objeto numa ciência. Então, a gente vai começar a conversar agora sobre essa relação específica e a gente vai separar alguns detalhes que precisam ser entendidos. Primeiro, estudar a teoria do fenômeno e fenomenologia significa estudar a relação que eu, como observador, travo com o meu objeto observado, seja ele qual for. Eu sou o observador, o sujeito, o objeto observado é, óbvio, o objeto. Né? Essa relação, ela cria uma ligação entre os dois, e dessa ligação a gente vai poder criar conhecimento, criar fala ou discurso a respeito do objeto observado. A gente tem que entender também que quando a gente cria essa relação, ela tem várias possibilidades e versões. E cada pessoa que se dedicou a estudar esse assunto teve uma visão um pouquinho diferente sobre como o sujeito contempla o objeto, sobre as conclusões que o sujeito tira do objeto. Daí a gente ter tantas perspectivas. A gente escolheu quatro pessoas, quatro autores que estudaram esse assunto, sendo eles talvez os marcos, digamos assim, mais importantes nessa discussão. Então a gente escolheu o Descartes, escolheu o Kant, escolheu o Russell e escolheu o Heidegger. O Descartes, ele praticou um movimento chamado racionalismo, né, que tinha uma oposição saudável, por assim dizer, com o empirismo. O empirismo trabalhava a experiência, o racionalismo, a dedução. O Kant ele começou como racionalista, mas eventualmente ele fundou um movimento próprio, que algumas pessoas chamam de idealismo germânico, ou idealismo kantiano, perdão, e outras pessoas chamam de criticismo kantiano. Eu prefiro o nome criticismo por razões muito pessoais que não vem ao caso discutir agora. Depois dele vem o Russell. O Russell é o fundador da fenomenologia, tá? E o Russell teve um aluno chamado Martin Heidegger, que fundaria uma dissidência da fenomenologia chamada fenomenologia existencialista ou existencialismo, tá? Esses quatro autores, eles vão ter visões bastante diferentes, bastante diversas a respeito dessa relação sujeito-objeto, né? A relação que nós chamamos de fenômeno. Vamos começar pelo Descartes, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou contar uma historinha, e enquanto eu conto essa historinha, que eu contei para algumas das nossas turmas, eu vou montando com vocês essas perspectivas, tá? Começando pelo Descartes, a premissa dele é que o sujeito é separado do objeto. Eu expliquei para vocês que essa premissa, na realidade, é uma releitura que fazem do Descartes, que o Descartes não quis dizer exatamente isso. Mas vamos trabalhar com essa hipótese que é a mais típica. Sujeito e objeto estão separados, eu posso contemplar o objeto de uma maneira basicamente desafetada, desligada dele, sem influenciá-lo. Eu contei a seguinte história para algumas das turmas, tá? Eu falei que quando eu era pequeno, minha avó tinha uma caixinha de joias na cabeceira dela. Tá? Essa caixinha de joias era uma caixinha com detalhes em prata, né, detalhes prateados, e ela tinha uma imitação de madrepérola nas tampas, na tampa, perdão, no restante da caixa. Você dava a corda embaixo dela, e quando você abria, ela era feita de feltro vermelho por dentro e ela tocava música. Então, ela me atraía, me chamava muito a atenção por causa desse mecanismozinho de tocar música. Veja, segundo uma visão cartesiana, todas as pessoas que olharem para essa caixinha vão ter as mesmas impressões e vão poder oferecer as mesmas descrições da caixinha. E nenhuma delas vai destoar muito da outra, porque a gente tem um relato objetivo sobre a caixa. Tá? Então, assim, esse relato objetivo, ele permanece sempre o mesmo, porque todas as vezes que nós, como sujeitos racionais, nos aproximamos do objeto, as respostas que obtemos são basicamente as mesmas, tá? Se a gente for parar para pensar, então, agora no paradigma kantiano para isso, quer dizer, no que o Kant pensa sobre o assunto, a gente vai ter uma mudancinha pequena. O Kant ele entendia que sujeito e objeto se oferecem um para o outro sempre sob perspectiva. E dependendo da perspectiva, a gente vai ter limitações para descobrir o que o objeto oferece. Vamos supor, por exemplo, que vocês peguem a caixinha, mas não possam abri-la para ver. Então, tem duas coisas que eu posso pontuar que vocês vão perder. Primeiro,
o forro de feltro vermelho. Segundo, a musiquinha, certo? Eu conheço o fundo de feltro vermelho, a música, além do que eu conhecia as joias que estavam lá dentro. Né? Então eu conheço esses detalhes, mas uma pessoa que possa olhar a caixa, mas não possa abri-la, não vai ter a mesma experiência que eu tive. A perspectiva, em outras palavras, limita o que eu consigo construir como representação do objeto para mim mesmo, certo? Então essa é a lição que o Kant nos deixa. Em terceiro lugar, o Russell. O Russell nós podemos definir numa linhazinha. O sujeito ele não apenas vê o objeto em perspectiva, ele recorta o objeto. Ou seja, ele constrói a representação por influências que são muito particulares, muito pessoais. Não é só o lugar do qual ele contempla o objeto, é também a posição que ele assume. Então, essa posição que ele está assumindo diante do objeto vai fazer toda a diferença do mundo. Aí eu posso fazer outras colocações. Então, qualquer pessoa que pegue essa caixinha, mesmo que possa abri-la também, escute a música, veja o feltro vermelho e contemple a caixinha como um todo, vai ter certamente algumas impressões, mas provavelmente vai ter muito menos apego afetivo pela caixinha do que eu tenho, porque eu me lembro dessa caixinha na cabeceira da cama da minha avó, nos tempos em que minha avó era viva, as joias que ela guardava lá dentro, as explicações que ela dava sobre essas joias, que certamente eram muito limitadas diante do que de fato ela lembrava e sentia. Cada um de nós que encare essa caixinha vai imaginar essa caixinha de uma forma diferente. Então, vai pegar os detalhes dela e vai construir uma representação única, não importando que a experiência que nós temos com essa caixinha se assemelhe. Sempre vai ter um detalhe da nossa própria história que vai estar derramado sobre esse objeto e vai fazer com que ele seja recortado de uma forma um pouquinho diferente. E por fim, o Heidegger. Lembrem-se, tá? Eu só vou fechar aqui porque eu falei dele em sala, mas eu não vou cobrar. O Heidegger, ele basicamente retoma a premissa russeliana, mas ele vai dizer que sujeito e objeto estão na realidade no plano entitativo, todos eles são entes, o que significa dizer que não existe diferença entre a caixa tocar a música e eu pensar a música tocada. É tudo uma coisa só, a rigor, não no sentido de que é tudo maciço, mas no sentido específico de que todos são fenômenos possíveis, concretos e naturais. Então não existe nada de especial ou particular em pensar, a não ser o fato de que o próprio pensamento já complementa o objeto sempre, e o objeto está sempre atravessando o pensamento. Essa quarta parte deixa de lado porque a explicação dela para fazer a diferença adequada entre fenomenologia e fenomenologia existencialista é muito mais longa nas duas frentes. Então, isso em momento oportuno a gente volta a discutir quando for interessante ter as ferramentas do existencialismo um pouquinho mais refinadas. Por enquanto, pode deixar de lado. Tá? Vamos mexer então com as outras três e só vamos falar como é que a gente usa isso no direito. Se eu pego, por exemplo, um caso, como eu vou passar para vocês na prova, eu tenho que entender o seguinte: toda vez que eu vou analisar o fenômeno, eu tenho que lembrar que eu estou olhando esse caso enquanto sujeito observador. Isso significa que vale a pena olhar como eu estou encarando esse caso e que elementos eu estou trazendo para a discussão. Se eu parto do pensamento cartesiano, todo mundo vai ler o caso, todo mundo chega às mesmas conclusões. Vocês sabem que isso é mais ou menos o que a gente espera, especialmente numa prova. A gente imagina que a gente vai ter objetividade na análise, objetividade na resposta. A essas alturas, eu acho que a gente já entendeu que não funciona bem assim no que diz respeito às ciências humanas, em especial o direito. Então, vale a pena a gente explorar um pouquinho mais. Talvez seja o caso a gente olhar o caso segundo a leitura kantiana, pensando, do ângulo em que eu me encontro, será que esse caso não tem detalhes que me escapam? Então, isso significa olhar em perspectiva. Né? Por fim, a gente pode olhar segundo o critério russeliano. Né? Foi super interessante, a gente estava falando do exercício que eu passei, que é basicamente o mesmo modelinho de prova, e numa das turmas, num dos grupos, quando eu coloquei a questão do rapaz lá fazendo a cirurgia para a cirurgia de próstata dele, uma pessoa falou: engraçado, esse caso é muito parecido com um que eu tive quando eu fui para o hospital e tive tal e tal coisa para fazer. Tá? E eu achei interessantíssima essa observação, porque isso significa que a pessoa está depositando experiências pessoais na leitura de mundo e na leitura de caso dela. Isso é o que o Russell proporia, tá? Então tem esse plano de análise que a gente tem que levar em consideração quando a gente for estudar o caso. Segundo ponto é que as peças, as pessoas que estão dentro do caso, vamos dizer assim, os jogadores do jogo chamado caso ali, eles também têm perspectivas e visões únicas. Então eu posso pensar, por exemplo, naquele exercício que eu passei, que entre o médico e o paciente existem dois ângulos diferentes e perspectivas diferentes.
Pode ser também que transpareça alguma questão um pouco mais pessoal de cada um deles. E aí, nesse caso, eles têm recortes diferentes sobre o caso. Então, aí já ficam também os exemplos de como vocês podem analisar eventualmente um caso de. Tá bom, gente? Então, essa é só uma revisão bem rapidinha sobre teoria do fenômeno, fenomenologia, tá? Eu vou deixar esse aqui para vocês e logo mais a gente já retorna falando um pouquinho sobre os planos do direito. Beleza, gente? Eu agradeço a atenção, continuo à disposição e vamos conversando. Até mais.